Agora vamos entrar um pouquinho no que a gente intencionou de fato, né? Que é Tá. o sistema de memória ou de armazenamento de dados que se está no ar. E aí, acho que a melhor maneira da gente entrar nessa, eu não sei se a gente vai por Tesla, né, que teria acessado isso em vida, como funciona a questão atômica ou o conceito daquilo que a gente entende por mecânica quântica desse armazenamento de dados na manifestação de vida. Tá. Ok. Ele me mostra o seguinte: alguns tipos de consciência já tem aquele acelerar, aquela porcentagem, tá? Então, algumas consciências possuem sabedoria, conhecimento, preparo numa porcentagem que consegue acessar. Tudo está ligado à porcentagem de acesso, entendeu? Ele mostra o seguinte, que aquelas cápsulas que eu vi, aquela aquela partícula subatômica, ela existe e está colocado, ou ela está inserida, imersa de todo tipo de informação, todo tipo, porque assim, o que ele me fala é o seguinte: tudo aquilo que vocês imaginam ou que possa existir já está pronto e criado, entendeu? Já existe em algum campo, em alguma esfera, em alguma forma, tá? Já existe. O que acontece é que precisa haver consciências, tempo, situações e frequências para que elas sejam sejam co-criadas ou sejam validadas ou passem a existir. Você entende isso? Então, eu preciso ter um nível, uma porcentagem, um tipo de vibração ou uma compreensão, que eu vou chamar aí de quantidade de porcentagens. Ele diz que ok, tá beleza, eu posso usar isso para eu acessar essas cápsulas, essas partículas, você entende? Essa partícula, ela existe, ela é. Ele diz para mim assim, olha, você tem que entender que assim, todo tipo de energia já é. Você tem energia moldável, a partir disso você pode criar outras coisas, mas aquilo que é projeto da Terra, o que é possível de existir na Terra, em termos de tecnologia, saúde, evolução humana, já existe, já é, mas ela está contida dentro dessa esfera da cápsula, sabe, do existir, da cocriação, da união de consciências que cocriem. Então, o que ele me mostra é assim, que para você acessar a cápsula, você precisa ter esse nível de sabedoria consciente, desse tipo de consciência para que você acesse. Quando você passa, ele falou para mim que assim, olha, ele está me mostrando o seguinte: o fato de você enxergar a cápsula já mostra uma porcentagem de reconhecimento, você entendeu? Porque ele fala assim para mim, primeira coisa, parte da sua população, do que você conhece por sociedade, e até mesmo seus suntuosos cientistas, não tem a mínima ideia de que isso existe. Você entende? Então ele tá falando assim para mim que inteligência, é aquilo que eu falei ontem, inteligência não tem nada a ver com sabedoria antiga, ou com sabedoria de alma, ou sabedoria de existência, entendeu? São coisas diferentes. Consciência. Ele falou para mim não que... por quê? Porque dentro de mim aqui, o sentimento, porque ele leu os meus sentimentos, claro, né? Já ficou claro isso. Eu coloquei assim, esse sentimento de que por que esse tipo de informação chega para mim e não chega para um cientista lá de Harvard, sabe? Você entendeu? Por que chega para mim? Eu questionei isso, então ele já me respondeu dessa forma: inteligência e consciência são coisas diferentes. Os seus cientistas não têm, a maioria dos seus cientistas não tem nem noção, eles nem cogitam a ideia de que existem tipos quânticos ou atômicos. Ele falou para mim ter cuidado com essa palavra quântica, porque a gente usa ela de forma muito errada, então vamos usar atômico. Sim. Ele falou assim para mim, usa atômico que fica melhor, vai cair melhor, porque ele tem noção, viu? Outra coisa, olha que coisa interessante, essa consciência tem completa noção de que esse projeto é divulgado. Então ele está tendo um cuidado imenso com o que ele traz, ele fica me corrigindo nas palavras todo. Então, vamos voltar. Bom. O sistema atômico, né, das cápsulas que eu vi, ele falou, bom, beleza, contém todas as informações, a mente acessa e libera as informações. Para que isso aconteça, o reconhecimento de que existem essas cápsulas precisam existir. Para esse nível de reconhecimento existir, a consciência tem que partir de uma vibração acima dos 40%, porque senão ela nem reconhece isso. Você entende? Entendi. Então, vamos olha só, olha o que chegou aqui para mim. Olha o que chegou aqui. É o que ele tá falando, tá? Mas chegou aqui para mim de um outro jeito.
Imagine que você tem a Terra. E aí, na Terra tem um limite de encarnação possível de energia, de consciência. Então, vamos supor que a consciência é 44 é o máximo que a Terra consegue ter agora, neste momento. Vamos chutar. O que acontece? Para que exista, para que se traga alguma informação externa que já existe em outro lugar, que está lá, tá na rede. Para que você acesse aquilo, existe limites que a Terra tem de consciência, né, e que são confluentes com aquilo que é encarnado. Ou seja, se gera dentro da matriz da Terra uma consciência capaz de acessar e construir aqui, ou seja, de manifestar o que ela acessou, não apenas de acessar, mas de manifestar aqui o que ela acessou. Então, ela vem para cá com este objetivo. E ela entra no campo energético para que ela consiga ter o mínimo necessário para acessar uma informação que já existe, mas para trazer para cá, para materializá-la. Então, ele faz o quê? O Tesla, vamos usar o exemplo do Tesla. Ele veio para cá na Terra. Então, ele veio para cá na Terra. Então, ele veio aqui na Terra num período em que ele tinha... que não se tinham cientistas com quanto energético que ele tinha, e ele veio com a missão de trazer algumas dessas cápsulas para cá, para materializar. Então, ele veio com quanto acima. Ele só consegue materializar no momento em que ele chega aqui na Terra com a personalidade moldada para entender o que ele acessou, e para ressignificar as coisas que ele acessou de um jeito para codificar, recodificar, né? Então ele codifica aqui na Terra, nos padrões da Terra, né, aquilo que ele acessou. Então ele acessou lá, de repente, a energia elétrica. Então, alternada. Ele foi lá e acessou aquilo ali e conseguiu trazer. Para ele acessar, ele tinha que ter um quanto energético mínimo para que aquela informação conseguisse ser acessada. Então ela tá lá, ela tem um limite, ela tem um padrão. Olha, só acessa quem tem um quantum 44. Ele tinha, ele acessou. E aí ele traz para cá e materializa, porque ele tem a personalidade dele orientada para isso. Essa foi o que seria o que a gente chama de missão. Perfeito. Ele me mostra que você atingiu a perfeição do entendimento. É exatamente isso. Tá. Você achou o melhor exemplo, a melhor forma de entender isso, de forma que fique simples, fácil, e de que qualquer pessoa consiga entender. É isso que ele me mostrou. Qualquer pessoa consegue entender a forma que você... É isso aí mesmo. É isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. Só que, assim, o que houve com o Tesla, que ele tá me mostrando, assim, na paralela, conforme você ia falando, ele foi me mostrando. Além dele ele já veio preparado, mas ele veio numa faixa de uns 38% de consciência, já pronto, entendeu? Já nascido, era alto, sabe? Alto demais, né? Alto até para o padrão de hoje. Então ele me mostra o número 38 de Tesla. Só que o que aconteceu? Existia a intenção muito clara de Tesla de que esse nível de 38 não conseguiria atingir as cápsulas. Você entende isso? O nível... Quando Tesla teve essa iluminação, esse clique, de que com 38 ele não conseguiria, talvez ele acessasse, mas ele não conseguiria, como você disse, colocar vida, criar, dar vida para aquilo. Você entende a diferença? Ele disse para mim, o que acontece, ele tá me usando como exemplo. Ele fala, você acessa a informação, mas até agora eu não vi você criar a informação. Você entende isso? Eu não consigo dar vida à informação. Então, eu posso me balizar que o que aconteceu com o Tesla é mais ou menos o que eu faço hoje. Você entende? Eu chego, eu tenho a informação, eu consigo saber que existe a informação, mas até eu trazer ela e co-criar ela e virar a realidade, eu preciso subir esse meu índice. Tesla tinha esse nível consciente. Ele percebeu que na casa dos 38, ele não iria trazer o projeto vivo. Você lembra quando Tesla, ele está me dando um exemplo, ele falou assim que nas menções de Tesla, ele dizia que quando chegava para ele, chegava projetado em formato 3D, onde ele movimentava o desenho. Sabe aqueles desenhos explodidos que a gente vê na área mecânica, mecatrônica? Era assim que chegava para Tesla. Só que para chegar nesse nível, ele falou que a gente já leu isso, que Tesla tomou várias atitudes, ações, que condiziam com a energia da época. Ele não está falando para mim que é para eu ir lá e repetir as ações do Tesla.
Entendeu? Por exemplo, o Tesla, ele tá me mostrando aqui. Ele trabalhava a Kundalini dele de um jeito aonde ele não precisava de uma parceira. Você entende isso? Ele se reservou o celibato, entendeu? Para preservar a Kundalini. Porque naquele tempo, dentro daquela regência, se ele se relacionasse, ele não iria subir a Kundalini, ele ia fazer o inverso, ele ia descer. Você entende que a Kundalini está me mostrando que ela tem que partir. Ela parte da base da coluna para a nuca, e para o cérebro e além. Se ele se relacionasse, ia acontecer o efeito contrário por conta do tipo de frequência energética que tinha no planeta naquela época. Então ele tomou ações e medidas comportamentais para mudar o sistema dele. Quando ele mudou o tipo de vibração dele, ele conseguiu atingir o número 44. Entendeu? E além. Ele mostra 44 e além. Então, quando ele começou a mudar as ações, só que ele está me dizendo para eu entender isso muito claro, que não é a mesma coisa de Jesus. Não dá para a gente voltar na época lá desse mestre e seguir os exemplos do que ele fazia e ter os mesmos resultados. E o que aconteceu? Quando ele aumentou as intenções reais dele, que é aquilo que eu falei para você, que fomenta a tríade, que dá vida à tríade, a força criadora, que parte da Kundalini, porque ele me mostra que é da Kundalini que vem, tá? A força co-criativa vem da Kundalini. Então, é o que ele está me mostrando. Então, ele está falando para mim que para conseguir isso, ele tomou ações. Essas ações levaram às intenções. Essas intenções bateram lá em cima, lá na rede. Sabe, assim? Elas invadiram. É aquilo que a gente falou, do que a gente tem, campo, quanto quilômetros, se a nossa luz, né? A gente chama de luz, mas eu acho ridículo esse nome, porque as pessoas deram uma conotação horrível a isso. Mas é aquela força que é emitida a partir do nosso corpo, né? Dos nossos corpos, que ela atinge quilômetros de distância, foi isso que ele emitiu. Ele mandou um sinal mostrando que o tipo de vibração que ele estava era condizente a uma consciência 44 superior. Você entende? O que aconteceu? Um evento aonde vou usar daquela matemática de você subtrair alguma coisa para você gerar a outra dentro dele. Você entendeu? Para chegar nesse 44. Porque eu te falei, de 38 para 44, a gente tem aí alguns números de porcentagem. Porém, é aquilo que eu falei, a matemática não é exatamente precisa, entendeu? Então, números de outros desencarnes precisou ocorrer para quando Tesla... E Tesla era consciente disso, viu? Ele era muito consciente de tudo que aconteceu com ele. O que aconteceu com Tesla era assim, ele começou a perceber que quando ele começou a falar dos contatos, quando ele começou a falar de como ele recebia as coisas, ele teve o retorno negativo, imediato. Ele perdeu o projeto, foi tratado como louco e tal. Então ele precisou parar de falar sobre isso para não piorar, apesar que o que aconteceu com ele foi iminente e precisava ser desse jeito, porque só se deixa migalhas sustentáveis e que perdurassem aos tempos com essa situação, entendeu? Martirizado, sabe, Thiago? Entendeu? Porque você sente que o nome de Tesla acabou ficando martirizado na história, ele foi injustiçado, entendeu? Em várias coisas. Ele virou a vida inteira. Exatamente. Mas até isso era avaliado e era calculado, você entende? Então, porque ia se perder, ele está me mostrando assim, olha, tecnologias na Grécia, que já existiam, por exemplo, não só na Grécia, mas em Roma, principalmente, que nós estamos retomando hoje coisas que eles já faziam, nanotecnologia, cirurgia de olhos, de garganta, de dente, eles já tinham. Então, ele diz assim, olha, a tecnologia, ela sempre existiu, em todos os níveis de sociedade que já existiram. Porém, elas eram adequadas ao tempo, que é a história do Tesla que eu te falei, entendeu? Dentro da realidade dele, ele precisou fazer aquilo. Então, a tecnologia, ela se adequa àquilo que ela tem de campo energético do momento, de vibração. Então, sempre existiu, porém adequada à sua época, só que o que aconteceu na maioria das vezes, ela foi perdida. Ela foi enterrada, entendeu? E aí a gente recria as coisas porque ela está no campo, outras consciências acessam e trazem novamente. Se ela está no campo, ela já existe. Entendeu? Ela tá na cápsula. Então, outra consciência vai trazer. Por isso que a gente tem eventos simultâneos, ele tá me dizendo. Por que vocês têm eventos que chegam, às vezes, no mesmo tempo em lugares diferentes? Porque a energia tá lá, a cápsula tá pronta. E ela é quântica, ela está aí ele fala para mim tomar cuidado com o quântico. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né, Thiago? Que ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Ela é acessada
aqui em Roma, nos Estados Unidos, em Paris, simultaneamente. Então ele disse para mim que quando um evento some, ele reaparece, porque ele faz parte do projeto da Terra, ele precisa existir de uma outra forma, e aí você tem outro tipo de energia. Ele falou, ó, as descobertas que vocês estão fazendo, que já tem descobertas que não chegaram ao público ainda, que foram tiradas de escavações e coisas antigas, vocês vão reestruturar, vocês vão reimaginar de uma forma que seja muito mais adequada e talvez tenha uma utilização até melhor hoje para vocês, entendeu? Mas naquele tempo ela servia para aquele propósito e usava aquilo lá, e tá tudo certo. Entendeu? Então a gente tem que entender essa questão de estar adequado ao tempo das coisas, entendeu? O tempo que eu falo assim, em termos de energia do momento, porque tempo é uma palavra horrível para se usar, né, nesse sentido aqui. Ele falou para mim que não tem nada fora de ordem, nada, nenhuma disfunção que a gente acredita que seja. Ele me mostra, por exemplo, né, a gente preocupado com o ambiente e com a natureza. Ele dizia uma bobagem isso, né, porque ela mesma se limpa, ela mesma se muda, gera campos cíclicos, ela desfaz e se renova, entendeu? Então é uma bobagem você imaginar que a humanidade cause algum impacto. É interessante, porque eu nem pensava muito nisso. Ele disse pra mim assim que a gente acha que causa um impacto, mas a gente não causa impacto. Isso. Então, olha o que chegou para mim. Quando a gente alcança um nível de consciência que sobe e outras têm que desencarnar para manter o equilíbrio disso, o mesmo, exatamente o mesmo, ocorre com qualquer vegetação, qualquer sistema da Terra. Então não tem esse negócio de desmatamento. Não tem. E nem extinção. Porque assim, às vezes aquela arvorezinha lá, aquela floresta lá, que é gigante, pode ser substituída por uma única árvore que vai fazer exatamente a mesma coisa. A mesma função. Ele está me mostrando, por exemplo, o Egito, né? Ele falou assim que o Egito nunca foi árido, nos tempos antigos ele não era árido, entendeu? Ele era verde. Sim, era verde, né? E era frutífero. Então ele falou assim para mim, aconteceu algo cíclico que mudou esse sistema. Mas não quer dizer que hoje o sistema que existe lá é inadequado. Ele é adequado ao propósito que serve. Hoje precisa que seja assim para o equilíbrio. Mas lá no passado, ele falou assim para mim que na época da construção da esfinge, que tem pelo menos, ele está me falando 10 mil anos, e não 4.500 como se julga, ele falou que o Egito era frutífero, verde, entendeu? Não tem nada a ver com né? Até a própria temperatura ali era diferente. Tá? Então ele tá falando para mim assim, olha, é muito errado vocês imaginarem, né, as coisas como extintas, sabe? Essa preocupação com a extinção. As espécies precisam mudar, elas precisam ser renovadas. Isso não depende da gente, tá? O que ele tá me mostrando, deixando bem claro, que isso não tem nada a ver com a pessoa humana. Nada a ver. Não é, porque ele não falou é assim, a gente. O plástico você acha? Não, ele falou assim, olha, que você tá preocupada com o plástico é da Terra. Da onde saiu o plástico? Ele fez a pergunta para mim. Eu questionei o plástico, né? Falei, o plástico nos oceanos, né? Porque eu converso, você sabe como que é a minha mente, né? Eu tô falando com você e conversando lá com ele. Tá lá e aqui. Eu perguntei essa pergunta. Eu perguntei fiz essa indagação. Ele falou assim, ele fez a seguinte pergunta para mim, da onde saiu o plástico? Aí eu falei, eu tô tentando voltar ao processo do plástico. Tá, tudo bem, mesmo que você volte, pega o supra-sumo do plástico, o que ele é? Da onde que ele é? É o petróleo, sim. E da onde saiu o petróleo? É biológico. É biológico, acabou. Ela absorve. Ele falou pra mim, você pode demorar, tá, então, mas vai demorar 4, não sei falar quantos anos. Ele falou, tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Ela se adequa a se limpar, a se renovar e a fazer. Não se preocupe, ele falou assim, olha, a maior besteira de vocês é perder tempo com isso. Enquanto vocês estão perdendo tempo com esse tipo de coisa, vocês estão deixando de evoluir como espécie no sistema que é mais importante para vocês, que são as porcentagens conscientes. Ele falou, olha, o avanço de vocês está ligado a essa intenção de aumentar essa porcentagem consciente.
é o ponto mais importante, não é a sobrevivência do seu planeta, dos seus sistemas e equilibrar. A base de tudo é quando vocês atingirem aí um número acima, ou dentro dos 40, acima de 44, para que vocês tragam sistemas inovadores e mudem até o próprio sistema vibracional do seu planeta, entendeu? Passem a vibrar de uma forma diferente, a trazer tecnologia. Então ele falou assim, a preocupação deveria ser em torno disso, e não da Terra em si, entendeu? Ele falou, vocês se esforçam, ou vocês lançam energia aonde não é necessário, né? É como se a gente investisse energia em coisas erradas, e não olhando tal. Então ele falou assim, analise a história, ele pede pra gente voltar e analisar, né, a história do Tesla, o que ele teve que fazer quando ele percebeu. Ele falou assim, olha, o fato dessa mente, desse ser, dessa consciência, chegar ao ponto de fundir mente e consciência, partes mais, quando ele fala consciência, seria partes mais sutis, entendeu? E perceber que os 38 não era ter a humildade, porque ele falou que o sistema humano é muito egóico, entendeu? Ter a humildade de perceber que em 38% ele só iria trazer ideais e não a estrutura para montar algo, para dar vida, é um avanço. Ele falou, é o que vocês precisam fazer como espécie, entendeu? É ter a humildade de entender a porcentagem que vocês estão com compaixão por si, sabe? Com honra, compaixão pelo número que vocês têm, porque ele não é qualificativo, e ter esse nível de entender que vocês precisam ter ações. As ações, aí eu perguntei das ações, né? Quais ações? Ele falou assim para mim, as ações elas são únicas, personalizadas. Entendeu? Por quê? Porque a experiência humana, ela é única. Apesar de vocês serem um plural, ele me mostra, né? Vocês estarem regidos dentro de uma situação onde vocês são fragmentados em muitos, mas pertencem ao mesmo, vocês têm experiências únicas. A experiência que você tem nas suas existências é sua e pessoal. Então, as ações que você tem que tomar são ações que você faz um mergulho interno dentro de você, entendeu? Vai lá para dentro de você e descobre. Pode ser diferente de A, de B e C. Pode ser que o que funcione para A não funciona para B, mas funciona para C, que o que C funcionou para A, mas ele precisou unir com mais isso. Você está entendendo isso? Ele fala para mim, não existe um padrão do que vocês têm que fazer. Assim. O padrão que eu posso dar... Tipo assim, olha, você tem que ser vegetariano. Todo mundo tem que ser vegetariano. Aí ele mostra até uma situação de sangue, sabe? Ele mostra assim, por exemplo, ele tá falando assim, o mais antigo de sangue que existe na Terra é o tipo O, né? E o tipo O, ele necessita de proteína animal para ele se desenvolver. Então, como que você pega para uma pessoa tipo O, espiritualizada, e tira o suplemento maior dela? Ele falou para mim, é ridículo vocês, não é essa palavra que ele usou, eu tô usando. É muito disfuncional vocês pegarem uma posição, defenderem uma tese e jogarem para algo que não tem sentido. Analisem a fundo a história daquele tipo sanguíneo. O qual é o tipo mais antigo, era um tipo que reserva nas suas memórias. Legal, não é? Ele tá me mostrando assim, olha, quando você tem o tipo O, é o tipo lá do cara Neandertal, ele não sabia quando ele ia ter a próxima refeição. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que comer o máximo possível para reservar a caloria. Entendeu? E qual era o tipo de alimento que ele tinha naquele momento? Ele não tinha verdura, você concorda comigo? Ele não se alimentava de verdura e legumes. Não. Tá? Ele se alimentava do quê? Da caça. Entendeu? Da caça. Ele tem... Primeiro, vamos começar, ele tá me mostrando o seguinte. Ele já tem na genética dele o sentido da caça, do se alimentar de algo que foi vivo. A gente não tem ideia, isso é uma energia. Vamos começar, ele está me mostrando isso. Isso é um tipo de energia, entendeu? Fundida lá dentro do sangue. O sangue precisa ter. Então você entende que a proteína é importantíssima para o sistema O negativo ou O positivo, entendeu? O tipo O. Como que você chega para esse cara O e tira dele e fala para ele que ele não pode se alimentar? Ele vai fazer ele vai deixar desarmônico o próprio tipo sanguíneo dele, que diz para ele que lembra ele a caça, a sensação da caça, a sensação da carne, do sangue, você entende? Da energia da caça. Ele falou, é totalmente disfuncional. Então não existe um parâmetro, não existe um modelo que você cumpre, né? O que serve... Aí se você pega outro tipo de sangue mais novo, tipo AB, ou outros tipos,
Você pode, tranquilamente. Uhum. Ele não tem necessidade de níveis altos de proteína, entendeu? Agora o O tem. Então tem como eu fazer esse tipo de coisa. Então ele falou para usar esse exemplo para a gente entender outras Interessante. coisas da vida, né? Outras coisas. De que a gente, antes de tomar uma ação, qualquer ela que seja, primeiro, ele está me dizendo o seguinte: você tem inclinações naturais daquilo que você tem que fazer. São gostos musicais, são gostos pessoais, são vontades que você sente dentro de você, até de visitar ou de estar em algum determinado estado, cidade. Tudo isso daí você sente essa inclinação natural. Isso tudo são setas indicativas para aquilo que você vai achar do seu modo de ação, entendeu? Então ele falou, tudo que você sentir como inclinado a gostar, inclinado a querer fazer, estude a fundo o porquê você tem essa inclinação. Esse estudo é assim, você pode se utilizar de material encontrado nas suas redes, na sua internet. Mas também, quando você buscar essa informação externa, que você vai encontrar na internet, você vai encontrar em meios externos, leve ela para dentro de você e faça a associação do externa, entendeu? De algo. Que é tipo assim, olha, você precisa fazer a associação daquilo. Se você trouxe aquilo, você tem que encontrar aquilo dentro de você. Se você não fizer esse pensamento, se você não digerir, não funciona. Não funciona. Ele tá me mostrando assim, ó, uma consciência, ele me deu aleatório, tá? Eu não sei que consciência é essa. Uma consciência humana, é um ser encarnado humano, que tem um fascínio natural pela Alemanha, natural. Ele tem memórias da Alemanha, ele gosta da Alemanha, tudo que mostra da Alemanha dentro dele acende. Ele nem sabe por quê, entendeu? É um gênero masculino de 25 anos. Então ele mostra assim, tudo que acontece com esse rapaz de 25 anos envolve a Alemanha. Tudo. Ele acha uma bandeira da Alemanha no chão, ele trabalha num lugar que o dono é alemão. Tudo na vida dele gira em torno dando direções para ele da Alemanha. E toda vez que ele vê algo sobre a Alemanha, que ele estuda, que ele vê qualquer coisa, dentro dele acende. Ele sente acender. Como que se aquela terra, mesmo ele não falando alemão, ele vivendo aqui no Brasil, entendeu? Ele nunca saiu do Brasil, ele não conhece nada além da cidade dele, pelo que eu entendi. Mas ele vê coisas na Alemanha e ele tem uma direção de casa lá na Alemanha. Então ele está me mostrando o seguinte, se esse ser de 25 anos, esse rapaz de gênero masculino, entendesse o porquê que a Alemanha acende dentro dele, ele aumentaria ações percentuais da própria consciência dele. Quer dizer, um exemplo simples de coisas que a gente faz, todo dia a gente se liga a coisas, se a gente passa a entender o porquê que a gente se liga àquilo, a gente expande a consciência. Exatamente. Aí ele me deu até a explicação agora. Eu estava fazendo essa pergunta mental, né? Eu falei, tá ótimo, então agora eu entendo o porquê. Então também os números que aparecem para nós repetidos e tal, também seguiria. Se eu jogasse dentro desse exemplo aqui, também seguiria? Ele falou, exatamente. Tenta entender, vá a fundo investigar. Por que te repete tanto o mesmo número? Quando você descobrir o motivo por que esse número aparece, porque você tem facilidade, gosto, inclinação por aquele número, ou porque você abre o celular e está lá aquele mesmo horário, aquela mesma situação, vá a fundo entender, é um direcionamento. Assim como a cor, assim como o gosto, assim como a terra que você gosta, assim como a flor que você gosta. Ele falou, nada é aleatório nesse sistema de vocês. Se ele é todo matemático, né? E todo formado em fórmulas e tal, você acha mesmo que qualquer coisa que te chegue, mas precisa ser assim, aquilo precisa te tocar por dentro, entendeu? Te acelera por dentro, sabe? É algo que te acelera. É o famoso agir na empolgação. Se você age sempre na sua empolgação, você vai estar sempre consciencialmente em evolução. Ele falou assim, algumas coisas você gosta naturalmente, você vai perceber que você nem entende por quê, mas você tem inclinação a gostar, a ter... Alguma coisa te acende por dentro quando você vê aquilo, ou você vê aquela cor, ou você vê aquele número, ou você vê aquela pessoa, aquela situação, aquele nome. Ele me mostra nomes, sabe? Ele fala assim, tem pessoas que têm fascínio por alguns nomes de cientistas e tal, mas estudaram muito superficial sobre ele. Mas quando ele ouve aquele nome, Beethoven, por exemplo, ele tá me dando um exemplo de uma moça, 42 anos, né, do Paraná. Ele falou assim que essa moça, ela tem fascinação por Beethoven. Mas ela é uma pessoa de classe média baixa, ela não tem muito acesso, entendeu? À cultura,
né? Mas ela usa o YouTube, ela usa todos os meios dela escondido, porque ela se acha ridícula, sabe assim? Ela acha ridículo da parte dela ter esse fascínio, entendeu? Porque não Ela condiz com não a se classe social acha, dela. ela não se acha tipo assim, Aqui, digna. a quem? Ela acha quem, entendeu? Só que ela faz escondido. Ele falou, o dia que essa mulher de 42, que ela mora ali no Paraná, se ela pegar e estudar a fundo por que ela tem essa ligação com as músicas do Beethoven, ela vai ter um salto. Você entende isso? São exemplos que ele está me dando, né? Ele falou, Sim. vocês precisam entender que nada na vida de vocês é aleatório, tudo tem uma motivação mais profunda. E quando você começa a buscar o profundo, são as ações. E quando você começa a tomar as ações, você está movimentando energia. E quando você movimenta energia, você acelera o seu processo. Quando você acelera, você atinge aquilo, o percentual. É uma fórmula, entendeu? Nossa, eu gostei dessa fórmula. Thiago, por favor, depois você anote ela e nos passe. Sim. Muito bom. Mas é uma fórmula, entendeu? Ele falou, então é assim, é simples, é muito simples. O sistema de vocês seria fácil se vocês usassem essa mesma energia que vocês têm para coisas que não tem necessidade, né? Ficar olhando coisas que não precisam, mas trabalharem em si, entendeu? Quando você trabalhar em você, as coisas externas vão fluir melhor. Ele falou, sempre de dentro para fora, como todas as consciências já me falaram, né? Todas as que eu acessei sempre me bateu nesse jargão, de que é sempre de dentro para fora, e precisa abrir por dentro, sabe? Ele falou, se vocês trouxerem o conhecimento a nível... você pode, ele falou, tudo bem, você buscar fora o conhecimento tá certo, né? Porque você já está lançando da intenção, entendeu? O que vale é a intenção. Então você busca o conhecimento externo, mas você não fica só no externo. Você tenta levar ele para dentro de você, ele tem que fazer sentido dentro de você. É aí onde você tomou a ação, que leva a movimentação, que leva a aceleração, entendeu? Então, é uma fórmula. Ele falou assim, é simples, não tem segredo, é uma fórmula. Só acontece os percentuais quando você usa a fórmula, entendeu? A base de tudo é a intenção. Uhum. Ele falou, o primeiro start, o primeiro clique que vocês têm é a intenção. A intenção, ele falou, ele chama de... A intenção seria o poder da dúvida, o começo, sabe? O direcionamento, o início de algo. O princípio da descrença, né? Aquela coisa... Porque quando as pessoas falam muito assim, é bobagem esse negócio de vocês ficarem procurando extraterrestre e tal. Olha pra dentro, foca em você e tal, e tal, e tal. O que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Não. Então, se a pessoa se liga com alguma coisa fora, ela é ok, é a sincronização disso. Assim, você precisa pegar aquilo, a sincronicidade disso. Pega aquilo e traga aquilo para dentro, porque é o que você está vibrando dentro, você só não percebeu. Então é só a forma como você vai puxar aquilo para dentro e vai transformar em você. É a migalha do pão, entendeu? Isso. É a migalhinha do pão. É o caminhozinho para você seguir, entendeu? É o que ele tá me mostrando. Ele falou, é a migalhinha do pão. Ela te dá aquela ideia, né? É o cutucãozinho, entendeu? É aquilo que vai te levar pro entendimento maior. Então, assim, não dá para você, ele tá me mostrando, não dá para vocês se fecharem e achar que vocês vão ficar meditando 24 horas por dia e vai receber todos os acessos e ações. Ele falou, olha, não tem como acontecer isso dentro do padrão de energia que vocês estão regidos hoje, o tipo de cultura que você tem, o tipo de vida que você tem hoje. Talvez funcione para um outro sistema, né, diferente do seu. Mas dentro da realidade de vocês, não é assim que funciona. Vocês estão o tempo todo bombardeados com informação. Usem a favor. Sim. Entendeu? Formas, símbolos, cores. Aqui o plano nosso é isso aqui o tempo todo. É símbolo o tempo todo. Então, é assim, né? Então, busquem a informação, aí fala pra gente, né? Busquem a informação, aproveitem essa quantidade de bombardeio de informação que vocês têm, né? O tempo todo, e encontre aquela que te acende. Ele falou que quando você ouve a informação, aquela informação que vai ser precisa para sua ação, né? Ela vai te ligar por dentro, entendeu? Você vai sentir algo diferente quando você vê, ou ouvir, ou achar, ou ver. É imediato. No meio de todas, ela vai ter um destaque. Então, quando existir esse destaque,
ou existir essa questão de perguntar, de questionar, de ficar em dúvida, de querer entender, de trazer qualquer coisa, se apegue a isso e faça as compreensões. Mas aí você busca a informação externa, entende sobre aquele assunto e leva para dentro de você, lá para dentro das suas camadas de DNA, para as informações, porque tem campos ativos lá dentro que vão fazer o entendimento. O que ele me mostra é existe uma inteligência além do cérebro, que a gente já sabe disso, né, Thiago? E que todas as células, tudo que é seu, possui vida e compreensão. E é ativado com as suas ações, ou com as suas intenções. Então, se a gente pegar uma informação que a gente tem vontade de entender, baseado naquele sistema que deu o clique interno, entendeu? Ele precisa dar o clique interno. Se eu pegar essa informação, fazer um estudo, uma análise em cima, e levar com intenção para dentro de mim, eu vou encontrar lá dentro da minha programação de célula algo que libere, que abra a cápsula, entendeu? E que me traga compreensão maior, entendeu? Então, ele fala para mim, é tudo muito simples de vocês fazerem. As intenções são a base para tudo. Quando você trabalha o nível de intenção de querer receber algo, o seu corpo ele tá preparado. Cada célula está esperando o seu comando, entendeu? Né? Nós temos um comando em cima das células que a gente não tem ideia. Elas são vivas e ativas. Elas escutam e reagem a tudo. Porém, elas estão esperando o chefe liderar. Sabe aquela história? De esperar a ordem vir? A ordem que eu falo assim, de trazer e informar as células, né? Você tem que estar consciência do que você vai fazer. Se você não tiver consciente do que você vai querer, do que você planeja, da intenção, não acontece. Não acontece. Ele tá mais uma das consciências que me dá um exemplo da homeopatia ou do placebo, entendeu? Ele diz assim, o que você pega da homeopatia é, sei lá, 3, 4, 5% do princípio ativo. Por que ele funciona? Porque você tem a intenção, você informa para a célula o que você quer que ela faça. O princípio ativo somado à sua intenção vira uma tríade, porque são 2 que vão para o terceiro, não é isso? Que é a base da tríade. Isso. É 2 que geram o terceiro. Então você tem o princípio ativo, você tem a intenção. O que acontece da fusão desse daqui? Você informou para a célula o que você quer que ela faça. É por isso que a homeopatia funciona. Entendeu? Assim como o placebo. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Olha que isso é interessantíssimo, tá? Nós tivemos algumas coisas nesse sentido já no projeto. Mas e aí eu fico pensando aqui, como que funciona a homeopatia para terceiros? Eu vou dar um exemplo. Foi receitado para um remédio homeopático para o meu porquinho da Índia. E aí? Como é que vai funcionar isso pro porquinho? Porque eu sei como funciona para mim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Mas você sabe que você tem que ministrar para ele, né? O princípio ativo. Para que as células dele compreendam. Vamos lá. Assim, se tem é porque assim, eu entendo esse processo ser funcional e ok quando você faz para você está se aplicando. Você entende que funciona. Né? Agora, quando você aplica isso para terceiros, tipo, eu tô ministrando para o meu porquinho, mas o porquinho não tem consciência daquilo. Como que funciona pro porquinho? Você tá falando da intenção. Ele não tem intenção, ele não vai fazer funcionado, entendi. Tá. O que ele tá me mostrando é o seguinte: toda vez que você se une a um animal, a uma pessoa, num sistema de troca, de troca de relacionamento, porque você concorda comigo que quando você se une a um animal, você tem uma troca de relacionamento. Sim. É um relacionamento entre vocês. Quando existe esse relacionamento num ser que não possui mente consciente, a sua consciência passa a agir. Você entende isso pela ligação que vocês têm. O animal ele é comandado, ele me mostra isso, estou traduzindo o que ele está me mostrando. O animal é comandado por uma força regente plural, igual. Entendeu? Igual que ele fala é no sentido de ser, por exemplo, todos os porquinhos é um tipo energético, você tá entendendo? Todos os gatos possuem um tipo de energia que conduz. Ok. Só que ele tem personalidade porque ele tem uma função do cérebro dele que é ativa, que é onde gera sentimentos, que a gente pode chamar de sentimentos, que une os laços entre você e o animal. Ele reconhece você. Eu garanto que seu porquinho sabe que é você. Entendeu? Ele te reconhece. Ele sabe que você cuida dele.
Mesmo que de uma forma bem, vamos dizer assim, superficial, ele tem essa ligação com você. As suas intenções, porque você é consciente, certo? Vão unir ao campo dele, fazer a parte dele da intenção. Você entende? A tríade passa Vou explicar para ele. A ser sustentável. É como se a gente fosse falar assim, energeticamente você está dando impulsos para que ele entenda. Ele não vai compreender a intenção. Isso ele deixou claro para mim. A intenção partiu de você. É você que lançou da intenção para cima do animal com o seu sentimento de fraternidade, amor, o relacionamento que você estendeu com o animal, entendeu? Então você estendeu um relacionamento, o animal confia em você. Primeiro, todo relacionamento, ele tá me falando, todo relacionamento tem como base confiança. Se não existir confiança, não existe relacionamento. Isso é uma coisa fácil, base. Então o relacionamento gerou confiança. A confiança gera entrega. Entendeu? Para um ser que é eu vou chamar de semiconsciente, mas é errado, tá? Mas eu vou usar essa palavra. Para um ser que é semiconsciente, como o porquinho da Índia ou qualquer outro, não é todos os animais, porque tem animais, existem interessantes, porque existem diferentes percentuais de consciência entre os animais também. Mas vamos usar o exemplo do seu porquinho. Ele é semiconsciente, a consciência dele atua lá nos 8 a 10% no máximo, acho que nem isso, em termos de consciência, tá? Ele uniu um elo com você de confiança. Quando existe confiança, existe entrega. Ele abre o campo dele. Quando ele abriu o campo dele, as suas intenções geraram um sistema cocriativo que uniu entre você e ele, gerou uma tríade. Abriu dentro dele uma terceira força que abre caminho para ser a intenção ou a base de material da intenção para fazer outra tríade de cura através do princípio da homeopatia. Isso. Entendeu? Entendi. Mas a base é o seu relacionamento com ele. Entendeu? Se você tiver um relacionamento com ele, a coisa funciona. Então, aí seria interessante, porque ele me mostra o seguinte, então a gente poderia entrar então com um sistema de homeopatia, de tratamentos homeopáticos e até terapias para animais. Ok. Só que você concorda comigo que um facilitador ou um terapeuta não poderia ministrar o tratamento direto? Ele depende do dono? Entendi. Depende do dono. Tá? Depende do dono, porque o dono é que vai fazer uma das bases dessa pirâmide, entendeu? Ele vai fazer, primeiro, né? Essa base ela é diferente, porque é uma base resultante de uma tríade já, né? Porque o relacionamento gerou a confiança que gerou a intenção, entendeu? Então, esse material que vai fazer parte dessa próxima tríade, que vai fazer a homeopatia funcionar, ele já é um material cocriativo, já é um material gerado. Se você for administrar um remédio para um gato que é seu, e o veterinário receitar e ministrar o remédio para um gato que é seu, quando você faz na sua mão é diferente. E isso explica o porquê que quando a gente vai cuidar de plantas, porque quando a gente vai cuidar de animais, tem alguns animais e plantas que reagem a uma maneira diferente de quando outras pessoas vão fazer. E isso explica, e assim, isso cientificamente existe essa diferença, as pessoas sentem, os nossos cientistas sabem, mas eles não conseguem explicar. Então vamos usar outro exemplo que ele está me dando aqui, a comida. Ele está mostrando a nossa culinária. Isso, olha lá que legal a comida. Receita, então eu vou te dar uma receita, Thiago, do meu arroz, tá? Vou passar para você. A gente pode fazer esse teste. Acho que seria interessante. A gente pegar uma receita simples, uma bobagem, pegar 6 pessoas diferentes, usar a mesma receita. Eu garanto para você que cada uma vai sair de um jeito. Vai, porque tem a nossa energia no processo. Exatamente. Ele tá me mostrando isso. Então ele mostra assim para mim. A mesma coisa que acontece com a comida, as pessoas elas colocam quando você tem uma ação, você lança das suas intenções e do seu campo energético, da sua assinatura de energia. Então você cria algo muito próprio do céu. Então eu penso que se a gente mudar a forma como os terapeutas trabalham, entendeu? Usando na resultante da primeira tríade para a segunda, que é a parte da cura, a gente vai ter um resultado assertivo. Eu tenho quase certeza. A gente vai testar. Eu vou testar, vou pedir pra gente testar isso. Se você puder ajudar, Thiago, a gente estudar, eu você, a Natália, e o pessoal do projeto, a gente estudar isso melhor, porque eu não sei, isso me veio como uma luz, assim, sabe, assim, do que ele tá me passando. De fato. Um clique por dentro, deu um clique
bem forte por dentro, e ele pediu para que eu desse atenção e pedisse para você, Natália, e me ajudarem, né? Porque são mentes diferentes que pensam diferente. Ele está me mostrando. A Natália é bem lógica, né? Ela acha lógica, ela tem uma mente de resposta rápida, entendeu? Então, para a gente se unir, porque eu acho que a gente vai trazer uma nova maneira, um novo método, e o Renan também, um novo método de trabalhar as terapias, um novo conceito. Nossa, adorei isso. Um novo conceito de terapias, entendeu? Como fazer as terapias funcionar. Legal. Nossa, é muito produtivo. Eu adorei, tô adorando, tô tão grata a ele. Tá sendo muito produtiva de fato. Tá sendo. Fala uma coisa interessante. Ele tá me dizendo que ele falou: vocês têm uma máquina tão fantástica, você pega uma informação antiga, que talvez não seja tão precisa, curada, e você traz uma nova. Vocês conseguem fazer algo incrível, que é a associação delas, e criar uma terceira. É a tríade. É dois que se formam para ter o terceiro, entendeu? Então ele falou: imagina a beleza que é. Ele falou que o método dele, ou o sistema dele, ele falou que não vai entrar nesse método porque é muito complicado, numa próxima ele entra. Mas ele falou assim: eu não tenho essa vantagem no meu sistema. Entendeu? Entendi. De estar dentro do sistema deles, como eles funcionam mentalmente, eles não têm essa vantagem. Ou vocês são agraciados por essa dádiva das tríades, entendeu? Porque vocês conseguem pegar uma ideia antiga, uma ideia nova e repaginar numa terceira, entendeu? Não precisa necessariamente eles não fazem isso, né? Eles não fazem isso. É um método. Ele falou que é bem complexo. Dizer, o caminho deles é difícil, porque é diferente. Eles precisam de intermediários para gerar essa condição de enxergar por outros pontos de vista. Entendi. Tá? Ele falou assim: a gente não tem esse método, a gente não tem essa facilidade que vocês têm, porque o nosso sistema é outro, né? É diferente. Tudo é diferente. Mas ele falou, só para você ter uma ideia de do que pode vir de compreensão ainda, né? Até entender, porque ele falou assim: olha, a primeira coisa, eu poderia explicar o meu sistema, mas eu preciso que você entenda o seu primeiro, né? Porque é no seu que você está. Verdade. Então, se você entende o seu sistema, quando ele fala seu, tudo que eu falo para mim é plural, tá? Porque ele tá falando comigo, mas ele tá dizendo ao plural, né? Então, o que ele me mostra, quando vocês conseguirem compreensões de como vocês funcionam, aí sim vocês estão preparados para entender outros sistemas. E detalhe, entre outros, olha como é interessante. Se a gente trabalha com tríades, pensa nisso, olha que loucura. Se a gente trabalha com tríades co-criativas, se eu tiver domínio da minha, eu uno com a dele, eu formo uma terceira. Aí você já pensou o que resulta? Olha isso. Como que isso está acontecendo já? Porque se você for ver, ele consegue aprender com essa experiência que ele está tendo com a gente mais do que a gente imagina. Entendeu? Então ele tá falando para mim assim: olha, ele falou, começa a pensar, olhar para isso e ver a sequência, sabe? O exponencial disso, sabe? O crescente, sabe? O que vocês podem chegar à medida que ele falou assim, eu tô representando uma espécie, né? Se eu me unir em você em tríade, né? Onde você me passa e eu te passo, porque é um sistema de ganha-ganha, você entende isso, né, Thiago? Que eu ganho e ele ganha também. Sim, a gente ganha, o projeto ganha, é tudo sistema. Então, assim, você imagina, ele representa uma. A gente se une à consciência dele e começa a entender. Primeiro, o que ele pede é assim: vamos entender, sejam mestres na de vocês. Quando vocês forem mestres, vocês se unem à minha. Aí, a gente vai formar uma tríade, né, disso, nós vamos ter um resultado. Só que isso é só um na cadeia. Quantas espécies existem? Quantas consciências a gente pode acessar? Você imagina o material que a gente vai ter. Ele falou assim: esse o interesse que existe de tudo que está regendo em cima do seu produto. Ele fala seu projeto, mas não é meu, tá? É a mesma situação. É o projeto nosso. Sim. Você está entendendo por que existe tanto interesse no nosso projeto, de tantos olhos que estão vindo seres de outros sistemas, de outros universos para cá, para participar? Tem noção da intenção? O resultante é imenso. Já é imenso, mas... Já é. Agora começa a aumentar a escala. Aumenta um pouquinho a sua escala. E começa a olhar o que cada vez mais, né? Vai ter. Cada vez mais. E ele falou uma coisa interessante. O método,
de você não perder a informação, qual que é? Você joga a nível, quando você tem uma certa evolução a nível de DNA, que isso a gente já está fazendo automático, porque tudo que a gente está falando a gente já está inserindo, entendeu? E qual que é o outro método que fica acessível para gerações e para espécies que também são como nós, assim, que ainda não tem essa função de conseguir, ou tecnologia de conseguir acessar através das cápsulas? Qual que é o outro? É o escrito, é o material físico. Sim. Entendeu? Aí ele tá me mostrando lá todas as civilizações que fizeram, os sumérios, né, os gregos, todos. Por que existiu tanta Né? tanta vontade, exatamente, de colocar seja numa pedra, no raio que parta. Mas você percebe como todas as civilizações tiveram essa intuição, mesmo que subconsciente, de escrever, de relatar. Por que a gente nasceu com isso? Uhum. Porque pega lá os primórdios lá, os primeiros humanos que a gente tem acesso, ele tá me mostrando. Por que vocês pegavam de formas rudimentares e tentavam pintar lá com sangue, com o raio que fosse, a pedra? Por que veio, se nem tinha uma mente, devia estar agindo o quê? Em 18% de consciência? Por que vocês já tinham, dentro da escala de vocês, a ideia de escrever? De desenhar, de passar adiante a informação. Porque sempre esteve no DNA de vocês a programação de que a informação precisa ser passada adiante, ela precisa ser gravada e passada, ela precisa, para que ela não seja esquecida. É uma constante, né, na vida. Então a gente sempre teve isso como instinto primordial. Ele falou, é igual comer, né? É o instinto de comer. Você tem fome, come, não é? Ele falou, você recebe uma informação, você quer passar a informação. E é verdade mesmo, é instintivo. Todos os humanos nasceram com o instinto de passar a informação adiante. Então ele disse para mim, essa é a capacidade de passar a informação. Por quê? Agora ele falou, faça o caminho contrário disso, né? Ele sempre coloca dessa forma. O porquê que existe. Olha unindo tudo isso, daí é onde a gente chega. Até onde a gente já está. E ele falou assim, aonde a gente já está, que eu trouxe para você hoje, né, a informação que eu estou te trazendo hoje, das cápsulas, de tudo isso, é só um ponto do que tem ainda mais para frente, de compreensão da informação, entendeu? O fato da gente ter desenhado lá na caverna, né, a informação, e hoje a gente está tendo a informação de que a gente pode gerar tríades e pode fazer a mente aumentar o conhecimento, tudo isso, é parte de um processo, é um mecanismo. Isso, entendeu? Evolutivo. Tá? Aí nós estamos nesse ponto aqui, ó, que ele trouxe pra gente agora, dizendo que a gente vai se unir em tríades em outras espécies, trazendo conhecimento e agregando e transformando, né? Só que ele tá me mostrando na frente. Ele não me mostra o que tá? Mas ele tá dizendo pra mim assim, olha, imagina se você fizer essa processação, você imagina o que vai vir. É isso que tá de interesse. Ele falou assim, olha, esse interesse, quando o projeto Terra tomou esse tipo de proporção, ele chamou a atenção de todo o sistema que rege todos os universos. Olha o tamanho do negócio, entendeu? Então, por quê? Porque você tem um mecanismo de unir e transformar e cocriar. Você concorda que a base da fonte é cocriativa? Porque se ela não teria motivo ela ter se fragmentado se ela pudesse cocriar sem precisar se fragmentar. Você concorda? O que faz ela crescer e mudar e modificar e encontrar outros meios é ela se dividir em vários fragmentos que experimentam de forma única, não é? Então a experimentação entendeu? Foi por isso que ela se fragmentou. Ela se fragmentou para poder ter o processo cocriativo. É sempre crescente e evolutivo. Então, você entende o interesse da fonte nesse sistema cocriativo de você lançar as informações e cocriar outras? A fonte tem interesse. Porque ela, por mais que ela... Olha só, é um todo. Você imagina que a capacidade que existe isso. Se um fragmento, que é o que nós somos, já é capaz do que é, você imagina a capacidade de um nível em termos de associação de tudo. Mesmo assim, ela se fragmenta para poder ter o processo em funcionamento melhor. Então, olha a importância dentro do sistema de fragmentação, entendeu? É a fragmentação que gera a experiência, que gera a cocriação, que gera todo o novo. É o material combustível de cocriar, entendeu? Então, o interesse da fonte do projeto, que eu falo projeto assim, é trazer
a informação associada, criando tríades, formando elos e transformando e gerando um documento, um material, aquilo que a gente vai fazer, não só em termos de celular, mas em termos de material escrito para outras espécies que ainda precisem disso, é enorme. É uma coisa tá ligada à outra. É uma dimensão muito grande, cara. É um negócio assim estratosférico. A gente não tem ideia de como é tudo muito ligado. Não. É tudo muito ligado. Muito ligado. Nada é à toa, nenhum papelzinho, nenhuma marcação que foi deixada lá, nenhum artefato, por mais bobo que possa ser, ele tem uma história que vai ser agregada a um sistema que vai contar toda a experiência cocriativa. Você entende que a fonte precisa ter um modo também de passar informação? Qual é o modo dela passar informação? Né? Qual é o modo que ela encontrou? Ela é um negócio inteligente, acima de qualquer medida. Ela teve que encontrar métodos de fazer a história ser contada. Entendeu? Sim. A história ser contada. Então, a unificação da história de tudo, né? De todos os universos e tudo, e a informação ser passada adiante. Você concorda que uma informação que é mais, vamos dizer assim, completa, ela gera tríades cocriativas muito mais completas. Então, se você pensar em evolutivos, é de interesse fundamental a fonte, que os seus fragmentos, os seus fractais, né, aquilo tudo que nós somos, o sistema todo se una para que traga mais informações mais completas, entendeu? Porque ela cresce com isso. É como ela cresce, é o combustível. É exponencial, é mais rápido, é tudo mais eficaz, é tudo... Isso, mais tecnológico. Potencializa, então, às vezes, coisas que deveriam ocorrer em um período, por exemplo, a gente que está vivenciando o tempo, isso poderia acelerar muito o processo de quem conseguiu compreender isso. Exatamente. Então, tem muita coisa que pode ser extraída de sistemas onde você tem intenção de soma, né, de juntar material e de formar algo, e ter as instruções, entendeu? Porque passa a nível celular. Se passa a nível... Porque ele me mostra o seguinte, toda e qualquer espécie, sistema biológico, é formada de... A gente chama de DNA, mas talvez tenha até outro nome, entendeu? Mas é formada de registros, entendeu? De material. É o seguinte, a química e a matéria, ela é igual em todos os lugares. A diferença é como ela é organizada, entendeu? Por isso que você tem diferenças, diferentes espécies. Mas a base é a mesma. Então, você concorda se a base é a mesma? Ela precisa de material completo para tornar cada vez mais evoluída. Entendeu? A informação ela precisa existir. Se ela passa a nível celular, que é o nosso caso aqui, dentro do DNA, a informação precisa haver, né? O sistema precisava encontrar um mecanismo de unir isso para poder ter os registros em todo tipo de espécie, em todo tipo... Porque conforme a gente vai se unir as espécies, a gente está tendo troca. Então, a minha informação está sendo passada para ele, gerou cápsula dentro dele também, e as cápsulas dele também vão ser compreendidas na minha, entendeu? A gente está trocando material. Sim. Virou memória. O que eu vi é que a fonte precisou gerar um sistema para que ela fosse alimentada, entendeu? Como um supercomputador. É louco o negócio, cara. Da hora, adorei. Adorei essa... Sim. Tem muito material para vir, muita coisa para vir, tá? Eu já tô vendo que é muita coisa. É grande. Ele tem de passar, não só ele, eles têm quando você chega a um determinado tipo de porcentagem de consciência, você começa a agir como um todo, sabe? Você reparte também a informação, entendeu? Verdade. É mais um sistema de não perder. É mais um sistema de não perder a informação. Então, as outras consciências que a gente vai acessar, que já estão na fila esperando, elas já sabem dessa informação e provavelmente vão trazer material complementar, entendeu? Quando você percebe que acendeu, que apontou uma informação que é primordial, que é importante, outras consciências já vão estar despertas a trabalhar em cima para que a gente tenha a motivação de falar sobre, entendeu? Porque você concorda que também, eu não tô me agradecendo não, viu, Thiago? Eu não tô me pondo... Você sabe que eu não tô trazendo nenhum ego para falar isso. Tô falando... Né, assim, todo mundo faz isso aqui no projeto de um jeito ou de outro mesmo. Exatamente. De uma forma ou de outra vai chegar a informação. O que eu tô te dizendo é assim,
é que quando você traz informações como a gente está trazendo, que são informações primordiais, são informações importantes que esse projeto traz, num todo, todas as outras consciências que pretende colaborar, que sabe, não tem como, mesmo que você é colaborativo, as outras consciências para evoluir sabem que esse sistema precisa acontecer, que seja evolutivo, entendeu? Todo mundo depende dessa união. O interesse é deles também. É por isso que eles entram na fila aí para trabalhar. E quando você traz uma informação que tem uma base que começa a aparecer aquela luz, né? Vamos dizer assim, aquele entendimento, outras consciências, porque a minha maneira de pensar, a minha mente é de um jeito, a do outro de outro, e pode ser que uma mente diferente da minha traga essa mesma informação de um jeito muito mais fácil, que dê muita capacidade de prisma de análise, entendeu? Então é por isso que ele está me dizendo que a informação chega de formas diferentes, de forma, até vamos dizer assim, não é repetida, mas parecida, mas de várias formas diferentes, porque você tem mentes que trazem outro prisma, e aí abrem outras compreensões e outras. A gente precisa conversar sobre o que a gente trouxe. Exatamente, é de soma, sabe? Ele falou, é um sistema de soma, vocês somam entre vocês. Cada vez que vocês falam e começam a trabalhar em cima de um determinado material, vocês vão estar trazendo outras, porque uma mente entende de um jeito, outra já vê, igual a gente está fazendo aqui. Olha quantas coisas você trouxe dentro do acesso, entendeu? E que trouxe mais informações. Você vê que cada vez que ele traz uma pergunta, vai evoluindo porque vai trazendo outras informações. E é o que ele está falando para mim. O sistema é de soma. Se vocês somarem as consciências, né, vocês falarem sobre os assuntos, não tem um privilegiado, sabe? É isso que ele me mostra. Não é um. Acabou essa história de você ter um mestre na Terra. É conjunto. Hoje vocês é um conjunto. A mestria, ela passou a ser dividida, né? Ela passou a ser fragmentada em muitas consciências. Exatamente para isso, para que não haja ego e não haja essa questão de titular alguém como mestre, né? Porque todos são. E já entendeu? É um sinal de evolução da transição, isso aí. Exatamente. E outra, a fonte precisa do plural, né? Você concorda que se ela tá tentando formar um novo programa de alimentação para que ela cresça, ela precisa do plural. Ela precisa que seja plural. Precisa de um plural, sim. Então, se você for avaliar a história do plural, você já começa a ter um outro assunto, né? Por que a gente foi fragmentado? Entendeu? Por que existem vários tipos de consciência? Por que existem vários tipos de existência? Você entende que o material é longo, que vai embora, que não acaba mais, e que um vai ligando ao outro? Nossa. É muito... Cara, é uma delícia, assim. É prazeroso fazer isso. A gente deveria agradecer por fazer o... Nossa, todos os dias. Todos os dias a gente devia fazer, porque tem muito material para vir, muito material. E é intenção nossa, a porta está aberta, mais uma consciência que me fala isso, a porta sempre ficou aberta, as consciências vêm diferentes, porque elas precisam vir com propostas diferentes, e compreensões e jeitos de explicar diferentes, né? É por isso que é plural, outras retornam para fazer a complementação, né? Mas a porta, o que ele me mostra é assim, a porta está aberta, porque o interesse é de todos, até daqueles que não se simpatizam conosco, entendeu? Com certeza. Até desses aí, porque se não acontecer, se a evolução é ligada em elo, se a gente não evoluir, eles também não evoluem, entendeu? A fonte, ela não tem o que fazer, é tudo ligado. A própria fonte não evolui sem a gente. Então, não tem o que fazer. Ele está me mostrando assim, que por que mudou o sistema, né? E que hoje você tem uma situação diferente. Ele está me mostrando onde você não tem tantas guerras como você tinha antigamente, que ele fala assim, numa escala geológica, tá? Não é o que a gente está pensando, como eu estou pensando. Ele fala que você tinha guerras em tempos, né? Vamos avaliar em vamos fazer uma contagem geológica, né? Ele falou, seu tempo é muito curto, vocês vivem 100 anos, né? Então é difícil. Mas por que a gente tinha? Porque não existia aquele momento de imaginar essa cocriação e esse avanço, entendeu? Não se tinha essa consciência das porcentagens, que é aquilo que eu te falei, de imaginar, de entender que a fonte só consegue evoluir através dos seus fractais, e os fractais evoluem através da fonte. Então, uma coisa está ligada à outra, a experiência é necessária, por isso que a gente experimenta muitas coisas, existem múltiplas, e precisa existir mesmo, para as trocas. É o material, é o resultado. Isso. A ideia é essa. É objetivo. É objetivo. Tudo. O foco sempre foi a experiência.
né? Por isso que se gera projetos Terra, por isso que se gera vários projetos, né? Um projeto Terra é um deles só. Quantos projetos a gente tem simultâneo É a experiência, a troca dessa experiência, né? E eu vou dizer o entendimento, mas não é bem o entendimento, é a experimentação que um propõe ao outro, tipo, como se ela tivesse que dividir para ela propor a experiência a si mesma. Isso. É louco o negócio, é muito louco. Dá muito material, Thiago, muito material. Eu vou parar, Thiago, porque eu vou parar por hoje. Já não porque eu estou cansada, não é isso. Não é isso. Eu continuaria e ele também continuaria. Não tem problema algum. Né? Não causa dano pra mim nenhum pra ele. Mas é coisas do meu cotidiano que eu preciso fazer. Eu preciso colocar comida pra correr. Eu tenho família, né? O áudio fica gigante depois pra editar também. Isso, então... aí fica ruim também pra você trabalhar. Né?